Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson, professor de matemática, em mais uma aula do SEAD Colabora, aquela aula completa que nós disponibilizamos para vocês sobre um conteúdo que vocês estão vendo aí, ó, na sua sala de aula. Hoje, o tema da nossa aula é área de um círculo. No nosso vídeo anterior, nós trabalhamos um pouquinho sobre o comprimento de uma circunferência. Então, hoje eu decidi já trazer na sequência esse vídeo sobre área de um círculo para a gente também poder comparar as duas coisas, porque muita gente confunde o que é círculo, o que é circunferência, e são dois conceitos diferentes que nós precisamos diferenciar para não ter erro na hora de resolver as questões. Tudo certo? Então, olha o desafio da nossa aula de hoje. É conhecer as definições e a forma de se calcular as áreas de um círculo. Então, gente, nós vamos começar definindo o que é um círculo, vendo todos os elementos de um círculo, para depois a gente passar, né, a resolver e a compreender essas áreas, né, de um determinado círculo. Vamos juntos, então? Olha só. Para a gente começar, nós vamos ver o que é um círculo. Círculo é uma região plana limitada por uma circunferência. Ele possui um raio, que é a distância do centro do círculo até qualquer ponto da sua circunferência. Então, olha só na tela. Vou abrir aqui minha canetinha para a gente poder, juntos, escrever aqui, ó, dentro do nosso círculo, esses elementos que já nós temos aqui nessa primeira definição. Nós temos, então, esse é o círculo, é toda essa região em azul, nós vamos considerar como círculo, certo? Ele vai ter o quê? Ele vai ter um raio, mas nós vamos observar o quê? O centro desse círculo. O centro é esse pontinho aqui, ó, que eu fiz vermelho bem no meio. E aí, o que ele possui? Ele possui um raio, que vai ser a distância desse centro até a beiradinha aqui. Essa beiradinha que nós temos aqui, nós conhecemos na aula anterior, ó, que vai circular tudo isso daqui, ó. Nós temos um nome específico, que é a circunferência. A circunferência, então, é só a borda que nós temos aqui. O círculo já vai ser o quê? Toda essa região que nós temos aqui dentro da circunferência, certo? E aí, o que eu exemplifiquei para vocês é o seguinte, ó. O centro que nós temos aqui, ó, ele vai ter o quê? Um raio que vai sair do centro até a circunferência, de qualquer ponto dessa circunferência. Então pode ser aqui do jeito que eu já fiz, pode ser aqui embaixo, pode ser aqui do outro lado e assim por diante. Tudo certo? Então, olha só, então, que agora nós vamos ver os elementos desse círculo. Quais são os elementos que nós vamos destacar aqui, então? Nós temos o centro, que é o ponto dentro do círculo, de onde todas as distâncias até a circunferência são iguais. Nós temos a circunferência, que é essa linha curva que delimita o círculo. É a bordinha. Nós temos o raio, que eu mostrei agora para vocês, que é o segmento de reta que une o centro do círculo a um ponto qualquer da circunferência. E por fim, nós temos o diâmetro, né, que é o segmento de reta que vai passar pelo centro e que tem as suas extremidades na circunferência. É o dobro do raio. Trouxe aqui para vocês, ó, para a gente escrever isso daí que nós acabamos de falar. Ó, nós temos então, deixa eu chegar aqui um pouquinho mais para baixo. Nós temos o centro do nosso círculo, certo? Não sei se ficou muito no centro, mas é isso. Esse centro, ele vai dizer o que pra gente? Que é a parte central, né, da nossa figura, delimitada aí. Nós vamos ter a nossa circunferência, que é essa região que está aqui, ó, que nós vamos dizer que ela delimita o nosso círculo, certo? Uma reta que sai do nosso centro e vai até a nossa circunferência, nós chamamos de quê? De raio.
E uma reta, né, que vai de um lado até outro da nossa circunferência, passando pelo centro, tipo esse aqui, ó, nós vamos dizer que isso aqui é o nosso diâmetro. Nós podemos concluir o quê? Do nosso diâmetro. Que ele é o quê? 2 vezes o nosso raio, certo? Aqui, ó, tendo o centro aqui, ó, nós podemos dizer o quê? Esse aqui é o nosso raio, ó, também. Do centro até a circunferência. Então, o nosso diâmetro é 2 vezes o nosso raio. Certo? Então, circunferência, raio, diâmetro e o nosso centro, né? Destacamos todos os elementos principais da circunferência aí. Tudo bem? Então, com base nesses elementos, né, já descritos aí pra gente, nós podemos continuar observando o quê? A área desse círculo. Como que eu vou calcular a área do círculo? Primeiro, vamos lá. A área do círculo é a medida da sua região interna. É tudo que está lá dentro. E para a gente calcular a área de um círculo, nós vamos usar essa fórmula aqui. É o π vezes o nosso raio ao quadrado. Então, é um produto, é uma multiplicação do π, que é a nossa constante, né? Pelo nosso raio ao quadrado. Certo? Com base nisso, vamos já começar, né, a treinar, a calcular essas áreas? Olha só, vamos juntos comigo nesses primeiros exercícios, vocês vão entendendo como funciona, e aí depois eu vou soltar a mão de vocês e deixar vocês fazerem sozinhos. Combinado? Olha só, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ó. Uma medalha olímpica tem a forma de um círculo com diâmetro de 6 centímetros. Qual é a área da medalha? Então, ele trouxe aqui pra gente, ó, o diâmetro. O diâmetro, nesse caso aqui, é de 6 centímetros. Só que, para a gente calcular a área, né, dessa medalha, nós vamos precisar do quê? Ó, área é igual ao π, né, vezes o raio ao quadrado. Eu preciso do raio. Lembra que eu falei para vocês que o diâmetro é 2 vezes o raio? Ou seja, o raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 6, o nosso raio vai ser quanto? Vai ser 3 centímetros. Vamos substituir na nossa fórmula? O que eu oriento vocês? Sempre observar a questão que você está resolvendo. Se for uma questão de múltipla escolha, você vai observar quais são as opções que você tem para marcar. E ver se o π ele foi deixado, né? A questão, né? O número em função do π, se ele foi deixado a constante lá, ou se foi aberto esse π, ou seja, se abriu para 3,14 e fez a multiplicação entre os valores. Então a gente vai fazer das duas formas para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha só. A área, então, vai ser o quê? π, que multiplica o raio, que é 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, eu vou ter o seguinte, 9π. 9π centímetros quadrados, né? Porque o diâmetro foi dado em centímetro. Lembra que toda a área, né? Nós vamos acompanhar a nossa unidade medida ao quadrado. Posso deixar só assim, você vai analisar, né, a sua questão, seus enunciados, ou eu posso continuar isso daqui. Fazendo o quê? Eu posso continuar trazendo esse valor do π. Ó, área é 9 vezes 3,14. E aí a gente vai multiplicar 9 vezes 3,14. Vamos juntos? Aqui no cantinho, ó, 3,14 vezes 9. O 9 vai multiplicar todo mundo que está lá em cima, certo? Começando pelo 4. 9 vezes 4 dá quanto? Dá 36. Sobe 3. 9 vezes 1 dá 9. Com mais 3 dá 12. Sobe 1. 9 vezes 3, 3 vezes 9, né? É 27. Com mais 1, 28.
Só que nós temos o seguinte, uma multiplicação de um número decimal, né? O 3,14 tem uma vírgula ali. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos contar quantas casinhas que nós temos pós a vírgula no número decimal que apareceu nessa multiplicação. Nós temos 2 casas depois da vírgula. Então, a nossa vírgula vai andar do final para o início, voltando 2 casinhas. Ó, 1, 2. Então, ficou 28,26. Nós podemos dizer, então, que a área aqui, ó, também pode ser dada como 28,26 centímetros quadrados. Certo? Então, nós temos essas 2 opções de resposta para dar nas nossas questões de área do círculo, ou seja, toda essa área aqui, ó, da nossa medalha aqui, que tem 6 centímetros de diâmetro, é 28,26 centímetros ao quadrado ou 9π centímetros ao quadrado. Tudo bem? Então, você vai ver como que está a sua resposta aí se for uma questão de múltipla escolha. Ah, professor, isso for uma questão dissertativa. Como que eu posso deixar essa resposta? Faz as 2 formas, né? Chega nesse pedaço aqui de 9π centímetros ao quadrado e aí já coloca o valor do π e já multiplica também. Tudo bem? Podemos ir para a próxima? Então, deixa eu apagar a minha tela aqui para a gente ir para a nossa próxima questão, nosso próximo exemplo. Exemplo número 2. João possui um jardim com canteiros circulares de raio 3 metros. Ele deseja comprar adubo para cobrir a área de todos os canteiros. Sabendo que cada metro quadrado requer 1 quilo de adubo, quantos quilogramas de adubo João deve comprar? Então, aqui nós temos uma questão mais específica. Nós temos a questão da área circular, né, da área desse círculo, desse canteiro, e depois, para cada metro quadrado, é 1 quilo de adubo. Então, no final, a gente vai transferir isso daí para quilos, certo? Vamos juntos. Eu tenho aqui, gente, muito parecido não, né? É igual, nem é muito parecido, é igual mesmo a questão anterior. Olha só, o raio de 3, só que agora é metros, né? O que nós vamos ter aqui de área? Π vezes o raio ao quadrado. Substituindo, π vezes 3 ao quadrado, que é 9. Então, nós vamos ter o quê? 9π no final. Ou... Lembra quanto que deu a nossa multiplicação lá na questão anterior? Deu 28,26, né? 28,26, agora metros ao quadrado. Ok? Só que ele não quer saber a área desse canteiro. Ele quer saber o quê? Quanto de adubo, né, em quilos, que ele vai comprar para colocar nesse canteiro. Só que ele diz o seguinte, para cobrir esse canteiro, ele vai usar o quê? 1 quilo de adubo para cada metro quadrado. Então, nós temos essa metragem ao quadrado aqui. Então, quanto em quilos que ele vai gastar? Ele vai gastar, então, 28,26 quilos. Essa é a quantidade de adubo que ele vai gastar para esse canteiro. Certo? Bem tranquilo, né? Utilizamos da questão anterior para resolver essa nossa questão. Observem, cuidado, observem o que o enunciado está pedindo para vocês. Que às vezes você poderia deixar só aqui em metros quadrados, mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu o quê? Em relação a quilos, né? Quantos quilogramas de adubo o João vai comprar? Então, observe que a gente teve que fazer uma transformação aí, né? De metros quadrados para quilo, de acordo com o que foi orientado no enunciado. Tudo certo? Vamos para o nosso próximo exemplo? Só vou apagar aqui minha tela para a gente poder ir juntos para o nosso próximo exemplo. Exemplo número 3. De uma chapa quadrada de papelão, recortam-se 4 discos, conforme indicado na figura. Se a medida do diâmetro dos círculos é 10 centímetros, qual a área em centímetros quadrados não aproveitada da chapa? Olha que diferente essa nossa questão. Ele pediu para a gente não a área dos círculos. Ele pediu o quê?
essa área que tá aqui, gente, ó, em branco, que agora eu vou riscar de vermelho para vocês, ó. Essa área que sobrou desses círculos que estão juntinhos um ao outro aí, ó. É isso que ele quer saber. Como que a gente vai descobrir isso daí, galera? Alguma dica, alguma ideia de como que a gente vai encontrar só essa parte em branco, que agora está em vermelho, né, que eu risquei? O que vocês acham? Ó, a ideia inicial é a gente encontrar a área desses círculos, certo? E como que a gente vai encontrar essa área desse círculo? Observando que nós temos cada círculo com um diâmetro de 10 centímetros. Então, qual que é o valor do raio? Se o diâmetro é sempre 2 vezes o dobro do raio. O nosso raio é de quanto, gente? Ele é de 5 centímetros. Muito bem. Vamos juntos na nossa próxima tela? Porque na próxima tela eu deixei um espaço maior para a gente poder resolver isso daí. Vamos juntos? Ó, aqui nós temos um espaço maior em branco para a gente poder escrever. Ó, nós temos então, vamos calcular a área, né? A área de cada um círculo desse. Se eu observar lá no desenho, eu tenho isso daqui, ó. O raio, ou seja, daqui até aqui no cantinho, né? Nós temos quanto? 5 centímetros, né? Concordam? Porque daqui até aqui, ó, nós temos 10. Deixa eu escrever isso daqui, ó. 10 centímetros. Então, só o nosso raio tem 5 centímetros. Então, vamos juntos. Ó, raio, 5 e x. Raio de 5 centímetros. Então, nós vamos calcular a nossa área, que é π, que multiplica o nosso raio ao quadrado. A nossa área vai ser o quê, então? Π, que multiplica 5 ao quadrado. O que é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5, que é 25. Então, a área de cada um desses círculos é 25 π centímetros quadrados. Só que eu tenho aqui 4 círculos, certo? Então, no total, eu vou colocar assim, ó. 4 vezes a área dos círculos, concordam? São 4 círculos? Então, vai ser o quê? 4 vezes 25 π centímetros quadrados. Vou multiplicar só os números aqui, né? 4 vezes 25. Quanto que é 4 vezes 25, gente? É 100. Então, nós temos o quê? 100 π centímetros quadrados. Então, eu tenho essa área aqui agora, ó, do que está pontilhadinho de preto e branco aí, ó, dentro dos nossos círculos, né? Essas áreas nós já temos, essa área total de 100 π centímetros quadrados. Agora, nós vamos precisar do quê? Nós vamos precisar encontrar só dessa parte em branca que está em volta. Observe o seguinte, deixa eu apagar aqui, ó, na nossa imagem, para a gente tentar visualizar um pouquinho mais essa imagem. Olha só. Se vocês observarem, eu tenho aqui, né, o nosso diâmetro, que vale 10 centímetros, ok? Se eu for observar o nosso círculo que está do lado, eu vou ter aqui, ó, também valendo 10 centímetros. Vocês concordam que se eu juntar os dois diâmetros aqui, ó, eu vou ter um lado desse quadrado que foi desenhado aqui. Então, 10 mais 10, eu tenho 20 centímetros. É um quadrado, certo? E se a gente observar também aqui do lado, ó, daqui até aqui, nós temos 10. Daqui até aqui, nós também temos 10. Então, esse outro lado também vai ter o quê? 20 centímetros. Nós vamos ter um quadrado assim, ó, com 20 e 20, ok? Vamos calcular a área desse quadrado, que a gente consegue relacionar a área do quadrado com a área desses círculos. Consegue entender que nós podemos fazer o seguinte, ó, calcular a área toda desse quadrado, né? Isso aqui tudo que nós vamos encontrar. E aí, por fim, a gente vai lá e tira
os círculos. O que, que vai sobrar? Vai sobrar só esses espacinhos em branco que nós temos aí. Então, a área do nosso quadrado. A área do quadrado, vou colocar um Qzinho aqui, ó, vai ser o quê? 20 vezes 20. Que dá quanto? 20 vezes 20? Dá 400. 400 o quê? Centímetros quadrados. Essa questão, por mais que eu não trouxe ela com as alternativas, né, era uma questão de múltipla escolha, uma questão muito famosa que vocês encontram aí nas redes, né, quando a gente vai falar de área de círculo. Como que as alternativas estavam, né, dispostas para serem marcadas? Estava assim, ó, como alternativa, a área do quadrado, que é 400, menos o valor das áreas dos círculos juntos, que é o quê? 100 π. Então, uma das alternativas era assim, ó, 400 menos 100 π. Professor, mas eu não posso diminuir 400 menos 100 para dar 300 π? Não. Cuidado. Um tem o π junto, né, acompanhando o 100 aqui, ó, tá com o π junto, e o 400 tá sozinho. A gente não pode trabalhar com dois números, sendo que um tem uma incógnita junto e o outro está sozinho. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? Calcular o valor aqui, né, de 400 menos 100 π, ou deixar só assim. Podemos calcular, não podemos? Ó, concorda comigo que, se a gente for calcular 100 π, vou colocar aqui embaixo, ó, é 100... Opa, volta aqui. É 100... vezes 3,14. Lembra que a gente já conversou sobre isso? E quando a gente multiplica por uma base 10, 10, 100, 1000, a gente anda com a vírgula, né? Nesse caso, como é 100, tem dois zeros, eu vou andar com a minha vírgula duas casinhas para frente. Então, ó, uma, duas. Vai dar quanto, gente? Vai dar aí, ó, 314 centímetros quadrados. Então, eu tenho esse valor de uma forma mais, né, mais fácil de trabalhar, sem essa incógnita. Então, é só a gente continuar aqui, ó. 400 menos 314. Quanto que é 400 menos 314, gente? Faz a continha aí do ladinho para mim. Quanto que dá? 86. Muito bem. 86 centímetros quadrados. Esse valor representa o quê? A área desses espacinhos em branco, dessa chapa, certo? Que está entre os nossos círculos. Então, você pode encontrar de duas formas essa resposta. Ou dessa forma aqui, ou dessa forma aqui. A forma que for mais conveniente para você lá na hora de marcar ou responder de forma dissertativa. Tudo bem? Viu que questão bem complexa e completa também, né? Ele pediu o quê? Pra gente calcular a área do círculo, ver o que falta, calcular só a área do que faltava ali dentro daquele quadrado, fora do círculo. Então exigiu a gente relembrar a área de um quadrado, trabalhar com a área de um quadrado junto com a área do círculo e assim ver essa resposta, né? Uma em função da outra. Tudo bem, pessoal? Sobreviveram aí a essa questão? Questão grande, né? Resolução grande. É uma questão bem completa que geralmente aparecem, tá? Essas questões em vestibulares. Enem gosta muito de questões assim, de relacionar áreas de diferentes figuras numa mesma questão. Tudo bem? Então termina de copiar aí rapidinho para a gente poder, né, ir para a nossa próxima questão. Vamos lá então para a nossa próxima questão, para o nosso próximo exemplo? Vou apagar aqui para a gente poder ir para a nossa próxima tela. Agora já é com vocês. Pensei que tinha mais um exemplo para a gente poder responder junto, mas não, já fizemos muitos, né? Agora é com vocês. Vamos ler juntos o enunciado? Ó, Alice tem um espelho circular, como o da figura abaixo, né? Que tá, no caso aí tá do lado. Eu coloquei do ladinho pra gente aproveitar o espaço.
onde a parte espelhada possui 40 centímetros de diâmetro. Ela decidiu decorar a moldura do espelho com adesivos decorativos, mas quer ter certeza que não cobrirá a área útil do espelho. Qual é a área da superfície do espelho que a Alice pode usar para se ver refletida? Ou seja, qual que é a área desse espelho circular, gente? Ele tem um diâmetro de 40 centímetros. Muito fácil. Pode voltar na tela? Que é o seguinte, vocês agora, né, vão responder essa questão muito fácil, muito tranquila, com base nesses exemplos que nós resolvemos já nesse vídeo. Então vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês resolverem e eu já volto para a gente poder corrigir esse exemplo aí. Combinado? Então vamos lá. Pode deixar na tela o exercício. Daqui 5 minutinhos eu volto para a gente corrigir.
Vamos lá então, pessoal? Deixei esses 5 minutinhos aí para vocês responderem a questão. Deu certo? Chegaram no resultado? Vamos conferir para ver se vocês chegaram no resultado certo? Então, de olho na tela aí. Vamos ler de novo o nosso enunciado para a gente relembrar e aí a gente parte para a resolução. Olha só. A Alice tem um espelho circular como o da figura abaixo, onde a parte espelhada possui 40 centímetros de diâmetro. Ela decidiu decorar a moldura do espelho com adesivos decorativos, mas quer ter certeza de que não cobrirá a área útil do espelho. Qual é a área da superfície do espelho que a Alice pode usar para se ver refletida? Deixei uma tela aqui em branco para a gente poder juntos escrever um pouquinho, né? Respondermos juntos aí. Lá estava bem pequeno para a gente resolver. Então, o que nós temos? Nós temos o diâmetro, que é de 40 centímetros. Então, vamos lá, ó. Diâmetro de 40 centímetros. Então, lembra que nós já falamos várias vezes, né? O diâmetro é o dobro do raio. Então, nosso raio vai valer quanto, gente? 20 centímetros. Com base nisso, é só a gente calcular a área. A área é o que? É π vezes o nosso raio ao quadrado. Então, nós temos o quê? π que multiplica. O nosso raio é 20, então 20 ao quadrado, que é quanto, gente? 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que é 400. Então, nós temos 400 π. Se é em centímetros, só nós vamos ter o quê? Centímetros ao quadrado, ok? Nesse caso aqui, vamos encontrar o valor certinho, né? Sem estar em função de π, é só a gente continuar aqui, ó. 400 que multiplica 3,14. É só a gente multiplicar aí. 400 vezes 3,14. Vamos aqui no ladinho, ó. 400 vezes 3,14. O 4 vai multiplicar todo mundo que está lá em cima. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 0 é 0, e 4 vezes 4, 16. Coloca um 0, próximo número, que é um 1. 1 vai multiplicar todo mundo lá em cima. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 4 é 4. Terceiro número, coloco 2 zeros para a gente começar. E vamos lá. 3 vezes tudo que está lá em cima. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 4 é 12. Somando isso aqui tudo, nós vamos ter o seguinte. 0 mais 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 mais 0 é 0, 6 mais 0 mais 0 é 6, 1 mais 4 é 5, 5 com mais 0 é 5, o 2 está aqui, a gente repete, o 1 está aqui também, a gente repete. Então, nós vamos ter o que aqui, ó? O resultado de uma multiplicação que nós temos um decimal lá em cima. Vamos ver quantas casinhas que nós tínhamos após a vírgula? Nós tínhamos 2 casinhas. Então, a vírgula vai andar 2 casinhas do fim do número para o início do número. Vai andar para trás, ó. 1, 2. Vai ficar aqui quietinha, ó. Depois do número 6. Então, nós podemos dizer o quê? Que a área desse espelho é de 1.256 centímetros ao quadrado. Certo? Nem precisa representar a vírgula aí não, tá? Porque já está depois do 6 mesmo, já está ótimo. Então, nós encontramos, então, o valor da área desse espelho, certo? Com base nisso, nós vamos ver o que nós aprendemos com a nossa aula de hoje. Nós aprendemos a calcular a área de um círculo e reconhecer essa habilidade em situações cotidianas. Então, nós já vínhamos, né, nessas últimas aulas, conhecendo um pouco mais sobre essa questão circular, né, o comprimento de uma circunferência, entendendo o que é uma circunferência, né, agora um círculo, calcular a área de um círculo e todos esses elementos que os compõem, certo? Então, para vocês treinarem um pouquinho mais, eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês aqui embaixo na descrição. Vocês vão responder essa lista. Qualquer dúvida, o professor aí na sala de aula vai estar apto para ajudar vocês. E qualquer dúvida também pode mandar aqui para o SEAD, que nós vamos respondendo as escolas com calma. Ok? Não deixa de curtir a nossa aula e compartilhar com outros colegas, tá?
para que eles possam ter acesso a essa nossa aula também. Combinado? Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!